né? Então, eu queria começar essa história para vocês da forma como eu gosto de começar o século XX, que é contando uma história de amor. E espero que, a partir dela, a gente possa desdobrar para todos os outros momentos que a gente se pretende aqui nessa noite, né? Então, vamos começar um pouquinho falando de história. E eu vou apresentar para vocês o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, ele é icônico, ele foi um retrato do que o tempo dele pretendia. Ele foi um ser humano rígido, duro e a gente pode dizer até mesmo frio. Era um homem que se aproximava já dos 40 anos de idade, nunca havia se casado, dedicava quase todo o seu tempo a treinar soldados, aos deveres da realeza, a viagens, entre outras coisas, né? Ele era um orgulho para a família Habsburgo, que era a família que ele fazia parte, os Habsburgos centenários, né, tão orgulhosos das suas origens, da sua descendência, e era um orgulho também para o tio dele, que era o imperador da Áustria-Hungria, no início do século XX, né, o imperador Francisco José, Franz Josef, dizendo melhor, né? Bom, quando ele era jovem, né, o arquiduque ele quase não tinha tempo para a vida pessoal dele. Então ele estava sempre preparado para os artifícios militares, sempre preparado com as suas vestes, com seu colarinho alto, com seus botões dourados, insígnias, e sempre muito próximo aos deveres da vida de um soldado mesmo, né? Mas um dia em Praga, num baile, ele conheceu uma condessa, uma mulher nobre, chamada Sophie Chotek, né? Essa aqui. Sophie era uma membro da realeza tcheca, né? Bom, rapidamente aquele homem duro, frio, ele se transformou num doce, ele se transformou num jovem apaixonado, né? Cada vez mais ele era visto junto com a condessa e cada vez mais não tinha dúvidas do envolvimento dos dois. Essa podia ser só uma história de amor, já num período onde uma realeza que se casava somente por interesses, né? Quase nunca se casava por amor. Né? Mas o rumo da história foi muito diferente desse. Né? O rumo da história acabou sendo que Franz Ferdinand foi proibido de se casar com a condessa Sophie Chotek. Né? Ele foi proibido porque ela era da realeza da Tchecoslováquia. E nessa época, a Tchecoslováquia ela era subalterna ao Império Austro-Húngaro. Então, nunca um membro da realeza austríaca poderia se casar com alguém da nobreza tcheca, né? Bom, o imperador Francisco José proibiu que os dois se casassem. Mas, como os laços de amor são sempre mais fortes, eles se casaram. E depois que eles se casaram, o casamento deles, a relação deles foi constantemente bombardeada por artimanhas políticas, por picuinhas, que faziam com que eles ficassem cada vez mais separados. Tiveram filhos, né? Um menino e uma menina, mas Sophie vivia na cidade, enquanto que ele vivia no palácio. E ela era proibida de visitá-lo. Eles se viam quando dava, mas propositalmente enchiam o arquiduque de trabalho para que ele nunca pudesse ver a condessa Sophie. Né? E, bom, o que acabou acontecendo foi que um dia ele encontra uma brecha, um dia ele encontra um artifício para que ele pudesse estar sozinho com ela. O tio, né, o arquiduque, pediu que eles fossem a uma viagem à Bósnia. E na Bósnia existia uma lei que dizia que fora do território austro-húngaro, a autoridade do comandante de armas, que no caso era o próprio Franz Ferdinand, era maior que do imperador. E se era maior que do imperador, ele podia ficar junto com a esposa dele, que era o que ele mais queria. Então o arquiduque e a condessa Sophie Chotek viajam para a Bósnia, onde eles deveriam supervisionar as tropas, entre vários outros deveres de Estado que eles precisavam fazer. Né? A viagem começou a ser planejada em 1913,
mas ela só aconteceu de fato em junho de 1914, né? E a Bósnia era um território muito seguro, porque era onde estava instalado praticamente todo o exército austro-húngaro, né? Quando foi o dia 28 de junho de 1914, pela manhã, eles assistiram uma missa no hotel deles, e então eles tomaram um trem rumo à cidade de Sarajevo, né? E justamente a cidade de Sarajevo, ela já não era mais na Bósnia, né? Ela já era na Sérvia. E existia uma questão política muito forte ali em relação à Sérvia. No terminal da ferrovia, eles desembarcaram, foram levados para automóveis. A cidade contava com uma segurança especial e os próprios militares do Franz Ferdinand fizeram a escolta dele, né? Por volta de 9h30, 10 horas da manhã, a procissão que seguia o arquiduque entrou na cidade. Eles seguiram para a prefeitura. Tinha uma chuva no início da manhã, essa chuva parou, as capotas dos carros foram abertas, né? E quando eles passaram por uma das pontes, um jovem sérvio ultranacionalista chamado Njeljko Kabrinović, ele lançou uma granada contra o carro do arquiduque. Então, a granada bateu no carro do arquiduque, ricocheteou e acabou caindo no carro de trás, explodiu no pneu, gerou um pequeno acidente, mas ninguém saiu ferido. Um dos generais saiu com ferimentos leves, foi levado ao hospital, mas sem preocupação. Bom, o arquiduque ficou assustado, a condessa Sofia mais ainda, né? Os dois desfilando de carro por Sarajevo, né? E o que acabou acontecendo foi que eles desmarcaram todos os outros compromissos que eles tinham naquele dia, né? Bom, quando eles estavam chegando no começo da tarde, eles resolveram visitar o general que tinha sido ferido e que estava no hospital. E eles acabaram pegando um caminho errado. O motorista que levava a procissão pegou um caminho errado. E quando ele parou para fazer uma manobra, para voltar e tentar pegar o caminho correto, ele acabou se emparelhando com um outro jovem ultranacionalista chamado Gavrilo Princip. Esse era um jovem completamente determinado a assassinar o arquiduque. Ele também tinha uma granada, mas as multidões nas ruas eram tão grandes, tão cheias, que ele não conseguiu pegar a granada no bolso de tantas pessoas que tinham. Então, ele resolveu tentar a sorte. Ele tirou um revólver de dentro das vestes que ele utilizava e acabou dando 2 tiros a queima-roupa contra o arquiduque e contra a condessa. Quando as pessoas perceberam o que aconteceu, que os 2 tiros foram dados, seguraram Gavrilo Princip, que tirou um veneno do bolso e tentou rapidamente se matar. Mas o veneno era velho e não deu certo. O arquiduque foi logo em direção à condessa e disse: Sophie querida, não foi nada, não foi nada. Enquanto isso, o jovem Gavrilo Princip, ele tentou pegar novamente o seu revólver para dar um tiro em si mesmo dessa vez, mas foi impedido por um homem que estava na multidão. O arquiduque continuava falando com a inconsciente condessa: Sophie querida, não foi nada, fique viva pelas nossas crianças. Por volta das 10h30, a condessa Sophie, ela morreu com um tiro que pegou no abdômen, e às 11 horas, o próprio arquiduque morre com um tiro que o atingiu na jugular. Esse foi um dos eventos que marcou o início do século XX e que agitaria a realidade política da Europa por uma longa época, né? Depois do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand nas ruas de Sarajevo, né, pelo jovem Gavrilo Princip, isso acabou repercutindo em toda a imprensa mundial, fazendo com que um país desconfiasse do outro. A rede de desconfiança era muito grande, né?
principalmente através de outras coisas que estavam acontecendo. A Alemanha projetava uma grande estrada de ferro na direção do Iraque, na direção de Bagdá, e a Áustria-Hungria era a grande aliada dela, enquanto Inglaterra, França e Rússia não permitiam que essa estrada de ferro fosse construída. O lugar que determinava a construção da estrada de ferro ou não era justamente a Sérvia, e o atentado de Sarajevo foi justamente uma reação do povo sérvio para não permitir que os austro-húngaros, que o Império Austro-Húngaro ocupasse o território deles, assim como já tinha feito com vários outros territórios. Então, ao passo que a imprensa mundial noticiava o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e da condessa Sophie, o Império se manteve em silêncio durante 3 semanas. Todos os olhares recaíam sobre a Áustria, que enviou um embaixador com 9 exigências para a Sérvia. Dessas 9 exigências, 8 foram cumpridas, e mesmo assim, a Áustria atacou a Sérvia. As 3 semanas eram necessárias para que os soldados que estavam ajudando no campo com a plantação se preparassem para a guerra. A Áustria ataca a Sérvia, a Rússia ataca a Áustria e a Alemanha invade a França. Estava iniciada a Primeira Guerra Mundial. Bom, era a primeira guerra em que a gente via artilharias destruírem casas, destruírem construções centenárias. Nos campos de batalha, eles cavavam imensas trincheiras, em todas as partes. Essas trincheiras com metros e mais metros de profundidade, o soldado podia passar semanas abaixado, tomando cuidado para que no menor sinal de movimento ele já iniciasse rajadas e combates. Foi a primeira guerra em que se utilizou o arame farpado. Haviam campos e mais campos de arame farpado para dificultar a entrada dos inimigos. A partir de 1915, começou-se a utilizar o gás mostarda, causando uma corrida nas potências para espalhar equipamento necessário para que se prevenisse da contaminação. Carros blindados, eu adoro essa foto aqui que eles colocaram a máscara no jumentinho. Carros blindados, foi a primeira vez que passaram a ter. Aviação militar, até esse ponto, também não era utilizada nas guerras. Nunca o mundo tinha visto uma guerra como essa, e a quantidade de mortos era catastrófica. Em 1917, a Rússia acaba saindo da guerra por conta de movimentações internas, que são justamente a Revolução Russa. E, em 1917, os Estados Unidos acabam entrando na guerra. Mas, dado o contexto de Primeira Guerra Mundial, falemos agora não mais de soldados, não mais de trincheiras. Mas falemos, em primeiro lugar, de uma comparação. Eu acho que a comparação vem nessa imagem que está aqui agora. Essa é a Áustria, em 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, quase totalmente destruída. E, por mais que isso pareça uma realidade distante, para quem já visitou a Áustria pessoalmente, se não pessoalmente em filmes, em vídeos, ou nos relatos de quem conhece e foi para lá, sabe que já não está mais assim. Mas a gente precisa fazer um olhar para outro lado. Exatamente 100 anos depois, a gente tem uma movimentação muito diferente em várias partes do mundo. E eu aponto uma para vocês. Por exemplo, quando a gente fala da Guerra Civil Síria. O contexto de destruição é muito semelhante. Uma guerra civil que independe de preceitos religiosos, se não políticos. Claro que existe a influência do terrorismo dentro do conflito, mas, a partir do pressuposto deles, é uma luta entre os rebeldes e o governo. Muito do contexto do que existe hoje em dia no Oriente Médio e os tantos conflitos que vêm se estendendo no Oriente Médio, desde as intervenções norte-americanas no Iraque e no Afeganistão em 2003 e em 2004, depois de todos os fenômenos da Primavera Árabe, elas remetem ao passado neocolonial europeu.
o Oriente Médio ele foi ocupado por potências europeias durante o século XIX e XX. Isso fez com que a política deles se tornasse uma política que não foi construída pelo povo local. Isso fez com que as construções das instituições não atendessem às demandas culturais, locais, econômicas, né, características daquela própria região. E, conforme eles se desvencilharam dessas políticas neocoloniais do século XIX, a gente passou a ter ambiguidades, né? Não combinavam mais as características políticas com aquilo que o povo queria, né? Então, o mesmo contexto de competição, de luta por mercados, por matéria-prima, que acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, 100 anos ele ecoa como boa parte dos conflitos no Oriente Médio, no norte da África, em algumas regiões do extremo asiático. Existe, em boa parte da África subsaariana também. Muito disso que foi instalado durante essa época de competições entre os estados, de corrida para ver quem era o melhor, para disputar quem era o mais poderoso, gera muito desses ecos que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os tantos refugiados, né, os migrantes ou imigrantes que chegam na Europa nesse momento, a gente tem um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu na Europa na Primeira Guerra, né? Quantos não saíram em navios e tiveram que procurar a vida em outro continente, em outros países, abandonar tudo para trás, porque o tamanha violência, tamanho ódio causava uma destruição que ameaçava a vida, sem olhar para quem, sem olhar se eram crianças, se eram idosos, se eram homens, se eram mulheres, né? A gente tem um eco desse movimento ainda nos dias de hoje. E da mesma forma que a gente, do momento que a gente está aqui no Brasil, né, no século XXI, a gente olha para o passado, né, olha a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e algo dentro da gente diz o seguinte: pior mesmo foi a Segunda, a Primeira Guerra não foi tão ruim, né? É a mesma coisa que a gente olhar para uma imagem como essa, né, de tantas pessoas que se afogaram. Hoje, a gente teve um bote salva-vidas que acabou afundando com 4 pessoas que vinham do norte da África para a Europa, né? Então, com tantas vidas perdidas, mostra a insensibilidade que esse século acabou nos trazendo. Eu conto uma história que é o seguinte, né? Quando junta as 2 guerras mundiais, o Holocausto, a gente teve mais ou menos 200 milhões de mortos. E o Brasil, na Primeira Guerra, ele já tinha uma participação ativa dentro de tudo isso, né? Então, entre muitas coisas, o Brasil enviou um submarino como apoio às forças da Inglaterra, da França, né? Esse submarino ele ia para a Itália. A tecnologia do submarino ela era muito precária, né? E quando o submarino estava embaixo da água, ele só se comunicava pelo sonar, que eram aquelas ondas sonoras que se espalhavam, né? E o submarino, quando chegou na Europa, próximo ao Mediterrâneo, ele percebeu uma grande massa no sonar que se aproximava dele. E sem saber o que se aproximava, ele passou um rádio. Quem é que está aí, né? Em vários idiomas, em inglês, em alemão, em francês, em italiano. Quem é que está aí do outro lado? E não respondia, não respondia, não respondia. Na 4ª vez, o protocolo era disparar um míssil. Dispararam um míssil, né? E resultado, mataram 2.000 golfinhos no mar Mediterrâneo. Quando fala isso, muita gente fala assim: meu Deus, tadinho dos golfinhos, né? Só que agora há pouco eu falei que morreram 200 milhões de pessoas e ninguém falou nada. Ou seja, né, cresceu entre nós, daqui no século XXI, uma insensibilidade muito forte em relação a isso, né? A gente vê as notícias de televisão falando morreu 10 pessoas num assalto na noite passada, e a gente continua tomando café da manhã.
sem parar para sentir o que isso significa, para tomar consciência do que tudo isso significa, né? Então, a gente olha para o passado para olhar para o nosso presente, né? Para olhar o que está acontecendo com a gente, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as mulheres do Kurdistão, elas tiveram que formar um exército armado para sobreviver ao Estado Islâmico, porque não tem mais homens, né, para lutarem pelo Kurdistão. Então é o exército das mulheres que vem mantendo o povo curdo vivo, né? O povo curdo não tem país. Eles vivem entre o Iraque e a Síria. Então eles vivem entre dois países em crise total, né? Mas, claro, o nosso foco é a história da pedagogia Waldorf, então falemos um pouco de Steiner. Vou começar citando Steiner, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando inicia a Primeira Guerra, Steiner ele estava há muito pouco tempo com a fundação da Sociedade Antroposófica. Há alguns anos ele havia rompido com a teosofia e ele já trazia somente conhecimento a partir da antroposofia. Ele já havia se desvencilhado, né? Em 1914, ele manteve as palestras durante algum tempo, e se vocês pensarem, Steiner estava muito na Áustria, assim como ele estava na Suíça, assim como ele estava na Alemanha, e entre muitos outros países que acabaram protagonizando a Primeira Guerra Mundial. E ele mantém as palestras, mas ele encerra as sessões onde eles se encontravam com a Sociedade Antroposófica, dizendo o seguinte: há muita perturbação no mundo espiritual vizinho à Terra e um grande derramamento de sangue humano, né, pela morte de tantos jovens. Isso cria um ambiente onde não é mais propício que nós possamos nos reunir, né? Para vocês terem uma ideia, em 1915, em plena guerra, ele faz 6 viagens para a Alemanha e 6 viagens para a Áustria, né? Era um momento em que Steiner estava orientando a construção do Goetheanum, que seria o grande espaço na Suíça, na Basileia, onde a antroposofia se reuniria em palestras, em práticas e tudo mais. E no Goetheanum se reuniam pessoas de muitas nacionalidades para manter essa construção, né? Então, pessoas que às vezes tinham uma excelente condição financeira, mas, mediante as impossibilidades da guerra, trabalhavam elas mesmas manualmente, braçalmente, na arquitetura dessa construção formidável pensada pelo Steiner, que era o Goetheanum. Então, era um espaço onde esses nacionalismos, essa competição, ele não entrava, né? Eles viviam juntos ali, né? Convivendo nesse propósito comum, né? Em 1916, em Kassel, na Alemanha, Steiner faz uma palestra que é o primeiro prelúdio de atividade pedagógica, né? É a palestra que vai acabar originando os primeiros escritos, onde Steiner trata de questões pedagógicas, né? E vai acabar se tornando a educação da criança segundo a ciência espiritual. Mas, bom, em 1916, a situação da guerra piora muito, né? E as tensões do momento se agravam porque Steiner, participando ativamente da construção do Goetheanum, cai de um andaime e acaba tendo o seu tórax perfurado por uma lasca de madeira, né, que tinha saído de uma escultura, né? Então, esse é um momento muito crítico, né? A guerra acontecendo, as pessoas com cada vez mais dificuldade em se reunir, em se conectar, e agora Steiner passa por um ano muito difícil com esse acidente que acaba acontecendo, né? Em 1917, Steiner vai trazer muitas palestras sobre a trimembração do organismo social, mas, bom, aqui a gente tem algumas imagens da construção do primeiro Goetheanum. Então, 1º de abril de 1914, a Primeira Guerra ainda não havia começado, né? Então, é um momento mais tranquilo. E aqui algumas imagens, né, internas do primeiro Goetheanum, muito artístico, né? Muito artístico. Bom, aqui eu acabei trazendo para vocês já.
Em 1918, a Primeira Guerra Mundial ela acaba, né? Não sem consequências. 4 dos grandes impérios desaparecem do mundo: o Império Alemão, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, né? Então a destruição é muito forte. 60 milhões de soldados europeus foram mobilizados na Primeira Guerra Mundial. Desses 60, 8 milhões foram mortos, 7 milhões incapacitados e 15 milhões gravemente feridos, né? A Alemanha perde 15% da sua população masculina. São números catastróficos, né? A morte dos civis que não estavam envolvidos com a guerra foi 474 mil pessoas, maior do que no ano anterior. Isso porque faltava comida, as doenças se alastravam, a situação era muito grave. O Império Austro-Húngaro entra em caos civil, tanto que ele vai se fragmentar. E hoje em dia a Áustria, a Hungria, a Bósnia, a Sérvia estão todos separados, né? E, bom, a Alemanha acaba levando a culpa total pela Primeira Guerra Mundial, né? Dentro dessas terríveis consequências, o Tratado de Versalhes piora muito a situação, pede a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena, devolução do território polonês, 226 bilhões de marcos alemães em dívida, a maior parte das exportações alemãs é retirada, eles não podem mais ter exército, um dólar valia 1 trilhão de marcos alemães, então é uma crise gigantesca. Para-se de utilizar o dinheiro, volta-se a utilizar a troca, que é um sistema medieval de comércio. Então, o regresso, né, o atraso foi muito grande, né? A consequência foi terrível, né? Bom, falemos um pouco da fábrica de cigarros, né? Agora entramos no nosso segundo momento, o durante. Temos perguntas? Não, Diego, por enquanto não. Sem problemas, pessoal, que assim eu também aproveito e ajusto um pouquinho o tempo. Ah, Então, a fábrica de cigarros Waldorf Astoria, ela foi uma fábrica notável nesse contexto, porque quando se iniciou a guerra, eles compraram uma quantidade imensa de matéria-prima, uma quantidade imensa de tabaco, e eles tinham isso guardado para o pós-guerra. Mas quando os soldados voltavam do fronte, eles tinham um problema, não tinha mais máquina. E aqueles soldados, antes da guerra, quando eles eram operários, eles aprenderam a produzir a partir das máquinas. Então, um sabia operar um pedacinho, o outro sabia outro pedacinho, mas ninguém sabia a produção inteira. Então, precisava ensiná-los a produção inteira. Só que Emil Moltz, o diretor da fábrica de cigarros, percebe que o problema é que, primeiro, eles não tinham vontade, não tinham perspectiva, estavam severamente traumatizados e o que eles precisavam aprender era muito mais do que dava para ensinar rapidamente, era um problema de formação mesmo, né? Então, na fábrica de cigarros, tenta-se primeiro criar uma fábrica, uma escola para os funcionários, onde eles teriam não somente aulas para a montagem para a manufatura dos cigarros, mas eles teriam aulas de tudo, de história, de geografia, da língua alemã, de literatura, tudo isso para que eles tentassem, né, também se motivar, não somente para aprender a produzir, mas para que eles pudessem também se motivar dentro desse contexto maior, né? Emil Moltz pagava para eles a hora que eles estavam na escola. Então, eles eram pagos para ficar aprendendo outras coisas para além da fábrica de cigarros, né? E o que acaba acontecendo, né, é que mesmo assim não funciona. O que faz Moltz pensar que talvez aquela geração estivesse já demasiado traumatizada. Então, para que não se repetissem os erros daquela geração que acabaram gerando uma guerra tão brutal, precisava se pensar no futuro, nas novas gerações, né? E daí vem a proposta, né, de se fazer uma escola dentro da fábrica. Emil Moltz e sua esposa, Berta Moltz, já conheciam Steiner de alguns anos antes. Então, eles tinham participado das tentativas da trimembração do organismo social, né?
e ele convida Steiner para fazer uma escola para os filhos dos funcionários da fábrica Waldorf Astoria, né? Então, é para pensar uma escola junto com ele, junto com os outros, para os filhos dos funcionários, pensando que se aquela geração estava demasiado traumatizada, que a próxima seria a esperança, né? E, bom, muito se passa a partir daí, né? Então, Emil Moltke queria entregar uma formação que fosse geral, que fosse independente de condição financeira, que quebrasse o que para ele era um ciclo imutável de somente os filhos dos mais ricos conseguem ter um melhor estudo, por isso eles têm melhores trabalhos e são mais ricos, né? E assim ele começa toda essa empreitada, acaba levantando uma grande quantia de dinheiro, né? Que ele levanta primeiro da fábrica, depois é a partir dele mesmo, né? E o Steiner vai trazendo todo o idealismo em torno do que seria essa escola, né? Como preparar os professores, o que os alunos vão experimentar. Esses dois acabam formando um grande trabalho ali, né? Bom, na quinta-feira, 21 de agosto de 1919, né, Steiner faz o curso para professores, que também, de certa forma, foi uma seleção para professores. Eles fazem de manhã o estudo geral do homem, eles fazem depois, na segunda parte da manhã, estudos metodológicos e didáticos, à tarde, discussões pedagógicas e prática artística, né? É o curso que acaba dando origem à arte da educação, né? Que é um compilado aqui em tradução brasileira do que teriam sido esses dias de curso, né? E depois disso a escola estava pronta para funcionar, né? Naquele primeiro ano, né, todos os funcionários foram pagos pelo fundo da escola, né? Moltke não faz uma tabela de salários, cada um tinha suas necessidades, recebia a partir disso. Alguns edifícios são apresentados para Emil Moltke, né? Um deles era o Sunder, a Ana Melanie deve pronunciar isso melhor que eu. É um S, depois um U com trema. Sunder. Sünder. Sunder. Que era um café, né? E o maior dele, o Ulandshöhe, vai, dona Melanie, pronunciar isso para mim. Ulandshöhe. E que foi onde ele acaba escolhendo, né? Que era um terreno mais alto, mas que era muito maior. Era também mais caro, mas em tempos futuros, Emil Moltke diz que ele fez a melhor escolha possível, porque aquele terreno maior foi o que deu espaço para a escola crescer tanto, né? Então, no primeiro ano, eles ainda utilizam instalações da fábrica, para, na sequência, eles já terem o próprio espaço deles, que era próximo à fábrica também, né? Então, tinha ali início a primeira escola, né? Esse é um trabalho difícil, um trabalho minucioso, que quer não somente Emil Moltke e Rudolf Steiner, mas muitos outros que também foram envolvidos nesse momento, né? E, bom, a biblioteca foi montada com doações, né? Logo no início, eles tiveram alguns círculos da sociedade que repreenderam muito a construção da escola, principalmente ligados a extremistas da Igreja Católica, que chegaram a dizer que os trabalhadores que fossem católicos não podiam permitir que seus filhos frequentassem a escola que estava sendo formada por Emil Moltke e Rudolf Steiner. E Steiner vai pessoalmente dialogar com o pároco, ele e Emil Moltke, né? E mais para frente o pároco acaba sendo um apoiador da escola também, né? Ele acaba sendo um apoiador da escola e ajuda a convencer o bispo de que a escola não tinha nenhuma oposição ao catolicismo, coisa do tipo, né? A escola cresce muito, ela chega a 800 alunos no seu segundo ano, né? E ela vai progredindo até que ela chega ao 12º ano escolar. Então, a princípio, ela tem o fundamental e vai progredindo depois, inclusive, no sentido do ensino médio, né? Mas sem dúvida, aqui a gente tem
uma foto mais antiga, já da escola, já no Landshore. Então, algumas fotos, né, dela posteriormente. Né? Mas Steiner alertava nessa época de que os nacionalismos vinham se tornando um grande mal, uma grande ameaça. Né? Em 1922, Steiner sofre um atentado em um hotel em Munique. Esse atentado ele acaba sendo uma tentativa de matar Rudolf Steiner. Steiner acaba saindo pelos fundos, protegido por muitos seguranças que eram do hotel. Durante a conferência que Steiner estava dando, as luzes se apagaram no teatro, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas e membros da juventude nazista entram dizendo palavras de ordem e empunhando armas. Né? No mesmo ano de 1922, um periódico nazista, né, num artigo que foi assinado por Hitler, mas que não se sabe se realmente ele que escreve, dizia o seguinte: o antropósofo Rudolf Steiner, adepto da trimembração do organismo social, que é completamente um método judeu de destruir a normalidade da mente das pessoas. Né? Então, esses ataques vão se... Eu estava aqui atrás. Esses ataques eles vão se intensificando progressivamente cada vez mais. Né? Quando a gente chega no ano novo, de 1922 para 1923, uma tragédia acaba se abatendo sobre o Goetheanum, né? A construção que tinha sido feita na Suíça, na Basileia, para reunir a antroposofia. Quando era durante a tarde, havia acontecido uma apresentação de euritmia sobre o Fausto de Goethe. Né? Diz que por volta das 17 horas da tarde, um senhor já bem idoso, antropósofo, pulou de onde ele estava sentado e disse que a construção estava pegando fogo. Todo mundo procurou, mas ninguém encontrou isso. Né? E durante a noite de São Silvestre, né, a noite de Ano Novo, gritos e mais gritos se espalharam de fogo no Goetheanum. Quando eles chegaram, o fogo já tinha se espalhado pela construção que era de madeira. Rudolf Steiner foi um dos primeiros a chegar, tentou identificar a causa da chama, mas notou que tanto a parte elétrica quanto a calefação estavam perfeitamente em ordem. Né? Disse para os outros, olha, não tem mais salvação, não vale a pena tentar salvar nada do que tem aqui. Né? Mesmo assim, alguns entram dentro do Goetheanum em chamas, as vigas, as colunas de 30, 40 centímetros de diâmetro já tinham sido praticamente todas consumidas. Alguns mais jovens heróicos entraram para salvar a partitura musical, escultura de madeira, instrumentos, né? E um deles ainda olha para a lousa em que Steiner tinha escrito um verso e copia o verso, né? Então você vê que estava animado esse, né? Copia o verso que diz, né? Aproximam-se-me no atuar terreno, dados a mim na imagem da matéria, os seres celestiais das estrelas, e eu os vejo na vontade, transformando-se amorosamente. Penetram em mim na vida aquosa, na força da matéria me formando, os feitos celestiais das estrelas, eu os vejo no sentir, transformando-se sabiamente. Então, ainda houve um momento para copiar o último verso da última palestra naquele Goetheanum, né? E, bom, quando os bombeiros chegam, abrem as mangueiras, mas não sai água. As mangueiras foram cortadas, né? Então se descobre isso. As mangueiras para apagar o fogo tinham sido cortadas. E, sem muita salvação, o prédio do Goetheanum acaba desmoronando. Né? Então, aquele prédio que era grande parte em madeira acaba desmoronando. E, bom, após o fogo no Goetheanum, Steiner ainda confere mais algumas palestras, né? Opa, aqui estou dando spoiler. Mas em 30 de março de 1925, né, depois ali de mais alguns poucos anos de vida, depois do fogo do Goetheanum, Steiner acaba falecendo. Né?
Eu queria puxar aqui uma comparação quando a gente pensa no ódio, né? Tudo isso que Steiner vive, né, nos seus últimos 3 anos de vida é uma grande formação de ódio ao redor dele, da antroposofia e ecoando em cima da pedagogia Waldorf também, né? E isso aqui algo que aconteceu há nem 6 meses atrás, né? Em maio de 2020, a gente teve também ali um atentado de ódio nos Estados Unidos que acabou mobilizando muita gente. Eu vou passar a imagem, porque essa imagem é um pouco forte, mas o George Floyd, né, que era esse homem, acaba sendo morto violentamente por um policial, num ato claramente racista, mas que também envolve muito ódio, né? Então, da mesma forma que os nacionalismos, que as supremacias, que as eugenias do século XX provocaram um ódio muito grande, né, na população toda, da mesma forma, esse ódio ainda repercute na sociedade hoje em dia. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem reação a isso, como o movimento do Black Lives Matter, né? Mas todos esses discursos, todas essas colocações, né, elas já eram enfrentadas na época de Rudolf Steiner. E olha isso aqui. Isso são atos supremacistas brancos. Então, levantando bandeira de Ku Klux Klan, levantando isso. Um é nos Estados Unidos, o outro é na Europa. Então, essas fontes, né, que demonstravam ódio, que demonstravam tentar acabar com os impulsos, com as iniciativas que eram boas, né, eles continuam muito, muito presentes, né? Alguém quer fazer alguma perguntinha ou a gente pode esticar já direto até o final? Diego, nós temos perguntas relativas à bibliografia. Se depois você tem alguma coisa para sugerir. Faz o seguinte, quem quiser a bibliografia, não sai do Zoom aqui a hora que acabar, que eu corro lá no Moodle e pego e copio e ponho aqui. Tem uma Você quer bibliografia que a gente deixe o extensa. e-mail? Eu acho que eu coloco no chat para vocês. Deixa eu ver, eu estava com um aqui. Esse aqui é muito bom. Eu gosto muito desse. É uma leitura muito gostosa. Nós convivemos com Rudolf Steiner. São relatos de pessoas que obviamente conviveram com Rudolf Steiner e estão contando momentos, né? Por exemplo, o meu relato do fogo no GTA não está inspirado num jovem que estava aqui, né? Nesses relatos, né? São vários momentos, tem momentos da pedagogia, tem momentos da antroposofia e tem momentos simples, por exemplo, o relato do motorista que levava Rudolf Steiner já quando ele já estava mais adoentado, mais velho, né? Esse aqui eu gosto bastante, mas tem outros, gente, tem outros. E aí eu posso passar para vocês. No finalzinho eu corro lá e copio e ponho aqui no chat, tá bom? Obrigada. Nosso terceiro Diego, momento. Dona Mela. Tem também pergunta em relação à morte do Steiner. Se confirma, ou você quer deixar isso para depois? Envenenamento? Confirma, essa é a pergunta, tá? Esse ano eu andei respondendo muito essa pergunta. Não sei o que aconteceu, mas, gente, a princípio, o relato oficial é de que Steiner teria morrido de um câncer no estômago, tá? De uma doença ligada principalmente ao estômago, né? Existe a história do envenenamento, mas eu nunca vi nada oficial que confirmasse isso em nenhuma fonte, nem antroposófica, nem nada. Mas existe esse rumor forte por aí. Quer falar, dona Melanie? Não, eu só também sei que isso é passado, né? De boca em boca, a gente escuta muito, mas eu também nunca li efetivamente algo sobre isso. Eu também não, né? Então eu desconheço, até porque Steiner era uma pessoa que tinha já muitos olhos sobre ele nos seus últimos anos de vida. Então qualquer coisa que caracterizasse um envenenamento, né, principalmente com uma médica ao lado dele, que era a Ita Wegman, eu acredito que teria vindo à luz. Eu ponho isso nesse momento como teoria da conspiração. Então não acredito num envenenamento de Rudolf Steiner, não. Apesar de que esse ano eu respondi bastante essa pergunta. Vamos lá, pessoal. A Tainá pergunta se os slides depois vão ficar à disposição. E tem uma pessoa que chama Denise Guaranha, que está muito, muito grata
E Ah, a Denise é uma fofa. Eu já vi a Denise, a Cris e a Cecília. É uma tá alegria mandando ter parabéns vocês pela aqui. iniciativa, tá? Agora deixa Ah, eu fica... continuar. Tá bom. Vamos lá para o nosso terceiro e último ato, né? Então, bom, o revanchismo alemão, a crise econômica, a humilhação, a eugenia, tudo isso começa a inflamar ideais ultranacionalistas, que eu mostrei para vocês como eles recaíram sobre Steiner, mas no falecimento de Rudolf Steiner isso ainda era muito anterior, né? Quando a gente chega em 1938, né, já após a ascensão nazista, Hitler primeiro anexa a Áustria, né? Depois ele passa para os Sudetos da Tchecoslováquia. Em 39 ele invade Polônia e isso acaba iniciando a Segunda Guerra Mundial. Da Polônia ele vai para a França, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e várias outras nações europeias vão sucumbindo ao Terceiro Reich, né, durante esse momento. E conforme a guerra avançava, a gente tinha a perseguição dos judeus, a perseguição dos eslavos, que eram tidos ali dentro de uma ótica eugenista como a raça inferior. Surgem os campos de trabalho, os campos de extermínio, os campos de concentração. E, bom, por conta de tudo isso que eu tinha mostrado sobre o que se colocava perante a antroposofia, perante Steiner, a antroposofia e as escolas Waldorf também não ficaram para trás, né? Então, sob ordem de Reinhard Heydrich, que era um alto escalão do nazismo, em 1935 eles começam fechando a Sociedade Antroposófica e todos os grupos de estudo antroposóficos, né? Heydrich afirma assim: de acordo com seu desenvolvimento no passado, a sociedade antroposófica está orientada por judeus, pela maçonaria e por pacificadores. Os métodos de ensino de seu fundador, Steiner, né, ainda hoje seguem orientações do nacionalsocialismo, né, contrários ao nacionalsocialismo. Em 1936, todas as escolas Waldorf são proibidas de receber novos alunos. Em 1941, todas são obrigadas a fecharem as suas portas, né? Muitos acabam indo para outras partes. Em 41 ainda, a Gestapo recebe ordem de prender todos os membros da comunidade de cristãos, assim como aqueles que se identificassem como antropósofos. O caminho para eles eram os campos de concentração. Muitos professores de escola Waldorf eram judeus, alguns conseguiram sair, outros, infelizmente, tiveram que passar pelo Holocausto. Alguns sobreviveram, mas muitos acabaram morrendo nesse triste episódio, né, da história. Mas, assim que as tropas, né, norte-americanas chegaram para enfrentar o Terceiro Reich, né, falo norte-americanas, apesar de terem sido as tropas soviéticas que chegaram em primeiro lugar, né? Em 1945, assim que Stuttgart foi liberada, todos os ex-alunos da escola Waldorf de Stuttgart, da primeira, fundada por Rudolf Steiner, saíram de suas casas, então logo Stuttgart foi liberada, e voltaram à primeira escola. E lá eles se reuniram para conversar sobre como reabrir a escola, né? Detalhe, a primeira escola foi bombardeada, ela teve bombardeio e o telhado dela desabou. Então, voltaram a uma parte de escombros, né, dessa primeira escola. Muitos partiram para a América, né? Em 1928, ainda antes da guerra, foi fundada a Rudolf Steiner School of New York City. Em 1941, a Kimberton Waldorf School, na Pensilvânia, Estados Unidos. Em 1940, o Colégio Rudolf Steiner, em Buenos Aires, né? E, bom, esse impulso que parte para o mundo, ele chega também no Brasil, né? Essa é a origem da escola Waldorf Rudolf Steiner, a escola do Higienópolis, né? A partir do casal Schmidt, a partir de outros que apoiaram fortemente esse impulso, né? E aí, deixo aqui vocês agora com algumas fotos do passado. Para quem conhece a escola, é bem interessante de ver o prédio que eu fiz seminário, aqui também.
a Cecília também. E algumas fotos, né, do impulso chegando, inclusive no Brasil, né? Então, a minha mensagem final é a seguinte: a gente precisa se manter atentos à história, para que a gente possa tirar as lições com quem já passou por isso, por quem já enfrentou esses grandes desafios. Precisamos nos manter atentos para aquilo do passado que está se repetindo ou que continua ecoando e que precisa ser fortemente enfrentado e refutado, mas também para a gente não deixar de olhar para as coisas boas que se tiram de todos esses momentos. Se não tem adversidade no nosso caminho, não tem como ter resiliência e perseverança. Por mais que a gente passe por um grande desafio, por mais que a gente passe por um momento muito difícil, às vezes individual, em grupo ou até como humanidade, a gente tem sempre que lembrar que as adversidades surgem para nos deixar mais fortes, né? Que as adversidades surgem para que a gente possa exercer a nossa resiliência, exercer a nossa consciência e conseguir se tornar cada vez mais aptos a viver nesse mundo contemporâneo. Tá bom, pessoal? Pronto, agora eu sou todo de vocês para perguntas. E eu já vou correr lá para pegar a bibliografia que vocês pediram. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Nós temos aqui uma pergunta, Diego. Não sei se a Gervana está aí, ela disse que precisaria sair. Você está aí? Ela está aqui, mas está sem áudio. Ah, está sem áudio. Então, ela pede desculpas que talvez ela precisasse sair. Ela gostaria de esclarecimento sobre os 3 momentos. O antes foi a Primeira Guerra, o durante seria a contextualização do surgimento da escola e os acontecimentos relativos daquele período, e o depois, o desenvolvimento e expansão das escolas no mundo. O contexto da Primeira Guerra Mundial, que veio antes da fundação da primeira escola, o trabalho com a construção e a formação da primeira escola Waldorf e as consequências, né, depois da morte de Rudolf Steiner, né? Ali estariam os 3 momentos. Quem mais? Tem só aqui agradecimentos, gostou muito. Que bom, gente. Maravilhoso. Obrigado, Cris. Obrigado, Rafa. Excelente exposição. E qual é o gente, futuro, Diego? O que nos espera? Independente do que nos esperar, a gente vai enfrentar com resiliência e perseverança, a gente vai olhar para o passado para não repetir os mesmos erros, né? Eu vou colocar a bibliografia para vocês. Tem uma pergunta para você. Existe alguma formação online para graduação em pedagogia? Essa pergunta é para você, dona Mela. Eu sei, mas é feita para você. Dona Melanie, vou te dar a honra da resposta dessa pergunta. Tatiana, boa noite. Você, boa noite. Pelo jeito, mora no Rio de Janeiro, né? Moro em Barra do Piraí. Tá. Então, a gente na Faculdade Rudolf Steiner não tem um curso online ainda, né, de pedagogia. O nosso é presencial. Esse ano ele foi à distância, né? Foi online. Nosso curso de pedagogia ele é presencial, tá? Não, eu acho que eu não me expressei bem, Melanie. Tipo assim, uma pós, na verdade, vocês têm? Porque eu fiz a pedagogia. Ah, ótimo, ótimo. Sim, após em Pedagogia Waldorf a gente tem na Faculdade Rudolf Steiner, e ano que vem a gente vai começar uma turma em semipresencial. Então, é o curso de Fundamentos da Pedagogia e da Antroposofia, que vai ser, então, com aulas online, e um módulo de julho e um módulo de janeiro presencial daí. Tá? Vem gente de vários estados, viu, Tatiana? Fazer o módulo. É bem
É bem bacana, viu? Dá para se organizar e ter essa experiência. É bem legal. A minha formação foi semipresencial, foi pela Unirio, né? E eu fiz através do CEDERJ. E eu acabei me habituando a estudar assim, e é uma forma da gente que mora aqui, tem a vida centralizada aqui, principalmente diante de uma pandemia, não ter que ficar se deslocando para o Rio, né? E eu adorei a exposição também. Muito obrigada. Bom, que Eu vou bom. anotar a bibliografia. A bibliografia está ali, gente, é só copiar, está no chat. Aqui tem uma da Tainá. Recentemente comecei a me aprofundar na metodologia Waldorf. Desconheci a importância da história de Steiner. O webinar foi ótimo. Que bom, Tainá, que maravilha, que maravilha. Bom, eu acho que é isso, Diego. Que bom que você tem aí essa gente. bibliografia. Eu acho que é riquíssimo tê-la aqui. É bem completa, ela vai desde historiografia até a literatura em torno da biografia de Steiner e da história da pedagogia. Melanie, tinha alguém perguntando se o Diego é professor de história. Vai lá, Eu Diego. sou professor de história, gente, sou professor de história. Não só. Não somente, mas principalmente. Então, gente, agradecemos muito a participação de vocês. É tão bom escutar o Diego. Eu fico tão feliz de estar aqui e acho que a gente precisa achar mais temas, Diego, para você contar para a gente, porque realmente é uma narrativa. A gente senta aqui e fica curtindo. Olha, em três temas, já dá vontade de fazer um webinar para cada pedacinho, porque tem muito mais coisa para se aprofundar, né? Fazer um jabá aqui. No curso de Fundamentos da Antroposofia, a gente tem a história da pedagogia Waldorf completa. E lá a gente faz um aprofundamento bem bacana em cima de tudo isso. Legal. Estão falando aqui que estão aguardando a pós semipresencial. Fiquem ligados no site, tá? Logo vai ter mais informação sobre ela. Começa em março do ano que vem, só para saber. E a gente tem também o metodológico didático, né, dona Melanie, acontecendo agora em janeiro, né? Totalmente online. E esse é muito interessante ali também para conhecer um pouquinho da prática ali da pedagogia Waldorf. Sim, esse ano ele está bem focado para professores atuantes, porque a gente precisa dar preferência para esses que estão na prática do dia a dia, né? E o curso de formação aí mais para aqueles que estão justamente começando. Diego, é bom demais estar com você. Tem apoio no chat em relação a fazermos outros assuntos, outras narrativas maravilhosas. Que legal, que legal. Conosco sempre. E, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nos nossos encontros. E se vocês tiverem sugestão de temas também, escrevam para a gente, tá? Beijão para Cris, para Denise, para Rafa. A Cecília estava também, agora já saiu, mas também para ela. É o fã-clube. Fã-clube. É bom revê-las todas depois de tanto tempo. São as dieguetes. Dieguetes. Quem sabe ano que vem a gente se vê presencialmente. Espero que sim. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Pronto.